Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita paz, muita alegria no seu coração. Você que tem nos acompanhado dia após dia, peço que Deus venha te abençoar. Eu quero dizer para você aqui uma coisa. O Senhor Jesus, ele, ele não designou a oração em primeiro lugar. Ele designou primeiramente a vigilância, né? Porque a vigilância, ela é quem leva a gente a discernir o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A vigilância é quem nos avisa se nós estamos agindo certo ou agindo errado. Então, o que nós vamos falar aqui, irmãos, não é uma afirmação, mas é um alerta, tá bom? Não é uma afirmação, mas é um alerta. E alerta é uma vigilância, né? Eu não vou afirmar aqui absolutamente nada, mas eu quero deixar uma alerta. E nós vamos falar sobre esse suposto arroz, né, importado da China. Tem muitos comentários sobre isso, muitos relatórios, mas é bom a gente pesquisar, analisar, né, para que nós não possamos entrar num beco sem saída ou cair no fundo de um poço sem fundo, né? Já viu poço sem fundo? Então eu quero dizer para vocês, tomar cuidado, porque ninguém sabe, gente. Eu tive umas notícias, umas pesquisas sobre esse arroz importado da China, e muitos dizem que são arroz artificial, fabricado, arroz. Uns dizem que é um arroz de plástico, outros dizem que é um arroz que é feito de 3 produtos, de 3 alimentos, né? E aí é onde vem a vigilância. Outros dizem que é um arroz plantado, mas tem muito produto químico, porque segundo esse arroz vai passar dias ou até meses para chegar no Brasil. Vocês podem prestar atenção que eu estou falando vários assuntos num assunto só, né? Uns dizem que é um arroz artificial, que é feito de plástico, outros falam que é um arroz fabricado com 3 produtos diferentes, tipo uma massa. Outros dizem que é um arroz mesmo plantado, porém, pelo fato de ter muita química, muito produto químico, né, para poder conservar, chegar no Brasil, é um arroz que diz que vai vir de navio. Então fica aqui a minha pergunta de um alerta, gente, né? Eu não estou dizendo que realmente é um arroz artificial, de plástico, nada disso. Eu fui fazer um vídeo falando sobre isso, veio uma coleguinha lá e disse lá bem fake. Não, o que eu estou falando é fake, gente. Aqui eu tenho um direito de me expor aqui e perguntar para você que nos assiste, você que nos acompanha dia a dia. E quando a gente procura se atualizar, a gente consegue aprender, né? A gente fica de ouvido aberto, né? Ouvido e os olhos abertos, para a gente vigiar e não entrar em qualquer problema. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, não, mas
o homem não pode fazer um arroz, né? Quem lembra do um ovo artificial que supostamente surgiu aí, né? Não é uma prova concreta, gente, mas é ato de vigilância, né? É um ato da gente vigiar, analisar, pesquisar de um lado para o outro, para nós saber o que está acontecendo e o que pode acontecer, né? Mas se alguém consegue fazer um vírus, né? O que aconteceu, você sabe o que aconteceu em 2020, né? Se uma pessoa consegue fazer uma coisa daquela, pode fazer mais outras coisas. Até porque, irmãos, as pessoas falam assim: ah, mas o homem não pode fazer isso. Irmãos, vai chegar o tempo que o homem vai poder fazer coisas estrondosas, absurdas, assustadoras. Não estou dizendo que estão fazendo isso, né? Mas é coisa da gente analisar e começar a pesquisar. O problema, irmãos, é a gente ouvir e não procurar se atualizar. O problema é a gente ouvir e não procurar se aperfeiçoar. Não é verdade? Então, eu quero que você fique até o final desse vídeo, por mais que ele é simples. Muitas pessoas fazem um vídeo aí, colocam coisas bonitas, a intro, né, uma abertura, um final de um vídeo bonito, né? Não, eu quero expor a verdade, gente. Só que quando eu digo expor a verdade, não é que eu estou aqui confirmando que esse arroz é verdadeiro o que está acontecendo, não. Quando eu digo expor aqui a verdade, é a gente saber, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, gente. Porque assim, quando a gente não entende de nada, a gente é manipulado, a gente é dirigido, a gente é guiado por quem entende, né? A gente é guiado por quem entende. Então você pesquisar, analisar, estudar, isso não é errado, não é um fake news. Nós temos que entender, irmãos, em todas as áreas, né? Assim como eu falo aqui do Evangelho, que nós temos que entender sobre a palavra de Deus, para nós não ser enganados por pastores, bispo, apóstolo, padre, etc. Nós temos que pesquisar sobre a economia, sobre a ciência, né? E o pouco que nós aprender vai ser útil para nós proteger a nossa família, proteger a nossa vida. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que pelo menos a minoria concorda comigo, né? Ah, mas o homem não pode fazer isso. Irmãos, o homem, ele estuda para alcançar coisas totalmente assustadoras, né? Então eu quero que você deixe a sua opinião a respeito de tudo isso que está acontecendo. Então tem muitos fatores, tem muitos falatórios, muitas opiniões diferenciadas, né, sobre esse arroz, né? Sobre esse arroz. Então eu quero perguntar para você, na sua opinião, o que você acha sobre isso, né? Aliás, a sua opinião tem que ser respeitada, tem que ser considerada, né? Tem que ser, porque nós temos 5 dedos na mão, né? E todos esses 5 dedos não são igual, né? Não são igual. Então eu quero que você deixe aqui a sua opinião, o que você acha a respeito de tudo isso, qual é a sua opinião a respeito desse arroz da China, né? O que você pensa sobre isso? Eu vou considerar, eu vou respeitar a sua opinião, mesmo que seja diferente da minha. Eu tenho a minha opinião, assim, no sentido de orientar, né? Porque às vezes a pessoa está com tanta fome, tanta necessidade de alimento, que vai lá e come qualquer coisa. É ou não é? E aí, meu irmão, é onde vem o problema. Aí é onde vem o problema. Não é verdade? É aí que vem o problema. É quando a gente não tem um conhecimento, que a gente vai pela primeira informação. Não é verdade? Muitas pessoas que se deram mal entraram em problema porque foram pela primeira informações. Quando a gente pesquisa uma coisa, você não vai só no site pesquisar, você vai em vários, né? Aí você vê qual é o site que está
batendo um com o outro, né? Testificando mais um com o outro, né? Por exemplo, se eu pesquisar 20 sites e 15, 15 sites falar praticamente a mesma coisa, porque nem todo mundo fala a mesma coisa, e 5 falar diferente, eu particularmente eu vou acreditar naquele que tem 15 informações parecidas uma com a outra, né? E que também muitas das vezes são erradas também, né? Muitas vezes também são erradas, né? Mesmo a maioria falando parecida, as opiniões idênticas com a outra, né? O segredo é nós tomar cuidado. Jesus disse o quê? Vigiai e orai, né? Infelizmente, o ser humano, principalmente o brasileiro, né? Eles é mais de você que ora, você que reza, faz suas preces. É mais de orar do que vigiar. Às vezes a pessoa ora, jejuma, mas não vigia. E o segredo maior é a palavra, na minha visão espiritual, é a palavra, aí vem a vigilância em segundo lugar, e em terceiro lugar vem a oração, viu? Muitos brasileiros colocam a oração em primeiro lugar, não é. Até porque se você for orar sem conhecimento, você pode falar um monte de asneira, de bobeira, e não sabe o que está falando. Às vezes você acha que está falando a coisa certa, mas pelo fato de você não conhecer a palavra de Deus, aí você fala tudo errado. Não porque você é uma pessoa que quer falar errado, pedir algo errado, não, nada disso, né? Mas pelo fato de não conhecer, aí a pessoa vai lá e faz particularmente tudo errado, não é verdade? Então que Deus abençoe você, Deus ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, que Deus te ajude, que Deus abençoe todos grandiosamente. Aí eu pergunto, qual é a sua opinião a respeito desse arroz chinês, né? Tem muitos falatórios, muito disse-me-disse, mas é assim mesmo, né? Esse disse-me-disse é bom, que é para nós poder se conscientizar, se concentrar e aprender. Nós temos que aprender, irmãos. Eu aprendi uma coisa: quem tem conhecimento torna-se senhor daquele que não tem conhecimento. E quem não tem conhecimento se torna servo ou escravo daquele que tem conhecimento. É por isso que o Brasil hoje vive uma situação precária, uma situação catastrófica, né? Porque as pessoas elas não têm muito conhecimento e vai, como se diz, Maria vai com as outras, né? E eu particularmente, até quando eu vejo um pastor pregar, eu vou ver se o que ele está falando está dentro da palavra de Deus, para que nós possamos entender, aprender e não pisar em falso, né? Quando eu digo pisar em falso, eu estou falando no sentido de falta de conhecimento. Pelo fato de não ter conhecimento, a gente age errado, porque às vezes a gente está achando que do jeito que a gente está ouvindo, está aprendendo, é da maneira correta, mas não é. Muitas pessoas pensam isso porque não procuram consultar, pesquisar, analisar, estudar. Nem que você canse, mas lute, busque o conhecimento. Busque o conhecimento, tá bom? Que Deus te abençoe você, Deus abençoe você. Se inscreva no canal, ative o sino, tá? E comenta aqui abaixo, compartilhe, tá? Para que nós possamos, desculpe aí, irmãos, para que nós possamos estar aptos de conhecimento. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios que nós somos libertos pelo conhecimento. Tem pessoas que querem ser libertos pela a oração, né? Não, ou pela petição. Até que a oração, quando você se desmancha, se você se humilha na presença de Deus, é muito bom. Agora, quando você diz que vai orar e só pede coisas pessoais e acha que está orando, isso é um engano, né? Por quê? Porque não tem conhecimento. Irmão, o conhecimento não deixa você ser enganado por todo mundo e nem por ninguém. A pessoa que tem conhecimento, ela só escuta alguém uma vez, né? Por exemplo, se alguém falar alguma coisa, uma pregação, uma mensagem, que eu ver que está fora do contexto do texto e do contexto bíblico,
Eu não escuto mais aquela pessoa. É pecado? Não. Você não pode confrontar com ninguém, mas não podemos também ouvir algo que não nos vai trazer perfeição, conhecimento, entendimento, sabedoria. É ou não é verdade? Então, que Deus abençoe vocês. Busque força em Deus. Busque conhecimento em Deus, sabedoria em Deus. Porque fazendo assim, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada, muito feliz. E aí você vai ser uma pessoa que ninguém vai te enganar fácil. Não vai te enganar fácil e nem vai te enganar difícil. Porque o conhecimento, irmão, não deixa a gente ser enganado. Isso é em qualquer área, em qualquer área, né? É em qualquer área, né? Então, que Deus abençoe vocês com muita paz, muita alegria e muita saúde, tudo de bom da parte de Deus para você. Que Deus possa entrar na sua casa com ordem e poder, libertando, curando, transformando a sua vida, a sua família. O nosso Deus é Deus poderoso, que junta onde não foi espalhado e colhe onde não foi plantado e chama pelas estrelas, todas elas pelo nome, sem errar o nome de uma sequer. Amém? Deixa eu dizer para você, para nós finalizar. O homem, você que acha que o homem não pode fazer algo que você acha que só Deus pode fazer, não. O verdadeiro só Deus pode fazer. Coisas originais só Deus pode fazer. Mas o homem pode falsificar qualquer coisa que ele quiser. Se o homem conseguiu fazer um avião, fazer aeronaves, fazer navio, fazer coisas assim, irmãos, ele pode fazer muita coisa. Cabe nós vigiar e orar, mas antes ir para a palavra. A palavra de Deus era dar respaldo, era dar resposta para tudo que você precisar, para tudo que você quiser e muito mais ainda, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ilumine, que Deus transforme o seu coração. Muita paz, muita alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo.